Dia, Felipe, é um prazer falar contigo, viu? Prazer é nosso, ministro. Ministro, vamos lá, vamos começar por essa medida provisória regulando a redução da jornada e dos salários, esse programa de proteção ao emprego que vai usar 95 milhões, a grosso modo, do FAT, ministro. Como é que vai funcionar essa situação? Porque, afinal de contas, a grande preocupação nesse momento dos trabalhadores brasileiros é manter o emprego. Vamos lá. Felipe, nós passamos esse ano, queremos que encerre já no final desse ano, um momento de ajuste da economia brasileira. Todos nós acompanhamos as dificuldades nacionais e é um esforço enorme do governo no sentido de reduzir ao máximo este tempo de ajuste e anteciparmos ao máximo um período de retomada do crescimento econômico da nossa economia, mantendo um padrão forte de geração de emprego e empregos com qualidade, que é o que nós vivemos ao longo dos últimos anos nesse país. Nós temos tomado várias iniciativas nesse sentido. Tu tem trabalhado com isso, aqueles que nos acompanham, né? O governo lançou planos safras para a agricultura familiar extremamente potentes, aumentando o volume de crédito para a nossa agricultura, programa de licitação de obras de infraestrutura, plano de exportação, um conjunto de medidas com o objetivo de estimular o crescimento econômico. Para atravessarmos esta fase que queremos curta de dificuldades econômicas, nós apresentamos ontem, a presidenta Dilma Rousseff, um projeto para análise do Congresso, que é o Programa de Proteção ao Emprego. Qual é o sentido e como opera este programa? O objetivo fundamental é assegurar nível de emprego. Portanto, as empresas que aderirem a este programa não poderão demitir os trabalhadores durante a vigência desse programa. Como é que ele opera? Ele permite, reconhecendo dificuldades momentâneas, que possa haver uma redução na jornada de trabalho em até 30% e uma redução proporcional ao salário. O governo complementa a metade da redução deste salário até um limite de R$900. Significa dizer, aqueles que nos escutam, Felipe, que o trabalhador que recebe até R$6.000, caso ele esteja numa situação de redução de 30% do seu salário, e da jornada de trabalho, ele vai garantir 85% do seu salário. É que durante esses 6 meses ou 12 meses que este projeto, esta adesão pode ter ao programa, a empresa não poderá demitir esta trabalhadora. E mais, terminado o período de adesão ao programa, a empresa não poderá demitir esse trabalhador por mais 1/3 do tempo do programa. O programa teve vigência por 6 meses, mais 2 meses de garantia do emprego. Todo este processo, todo este acordo, ele deverá ser feito numa negociação direta entre os trabalhadores, os sindicatos e as empresas. Portanto, é um movimento que nós queremos estimular a manutenção do emprego, reduzir ao máximo as perdas, as eventuais reduções salariais e criar um ambiente de estabilidade naqueles setores sensíveis à nossa economia. Portanto, achamos que é um programa que faz aquilo que queremos, que é de uma forma ativa, inteligente, preservar o maior número possível de empregos do nosso país nesse momento de transição. Qual é o cálculo? Qual é o maior número de empregos a serem preservados nesse momento? Porque quando a gente vê um número disponibilizado de cerca de 100 milhões de reais, é um número baixo, né, de investimento do FAT para preservar tanto emprego aí que a gente imagina esteja sendo nesse momento arriscado, ministro. O que vocês imaginam? Especialmente o setor industrial. Esta foi uma proposta, viste, Felipe, que nós recebemos das centrais sindicais e de entidades empresariais. Certo. É uma proposta que funciona e funciona bem em vários países do mundo, a Alemanha, por exemplo, e nós achamos que é uma proposta muito correta e inteligente. Por quê? Porque é um ganha-ganha, num período de crise, num período curto de redução de produção e de vendas. O trabalhador fica com seu emprego, a empresa mantém uma mão de obra qualificada, não desonera de produção, e numa retomada da economia, rapidamente retorna à produção. E o governo, em mantendo os empregos, esse é o nosso objetivo, mas mantemos as receitas públicas
as receitas previdenciárias, o FGTS, o trabalhador continua recebendo o seu FGTS, a sua previdência. Nós estamos iniciando o orçamento com 100 milhões, vê, Felipe? Tudo que nós queremos é investir neste programa, garantindo emprego e reduzindo a despesa com o seguro-desemprego. O país tem um grande programa de seguro-desemprego que protege, que auxilia trabalhadores numa situação de desemprego. Agora, na medida em que nós tenhamos sucesso neste programa, na medida em que mais e mais empresas venham a participar do programa, através de um processo de diálogo e de negociação sindical, é evidente que para o governo, para a sociedade, para o país, é muito melhor investirmos os recursos do FAT neste programa que preserva o emprego do que compensarmos e reduzirmos o gasto com o seguro-desemprego. Estamos preparados, sim, para respondermos num prazo rápido, de forma ágil, este programa. Não chega a arriscar um número de trabalhadores que podem ingressar imediatamente no programa. Nós estamos trabalhando em curto prazo com este recurso de 100 milhões, 50 mil trabalhadores, que é uma referência nacional de um outro programa chamado Layoff. Mas este programa há uma diferença de qualidade que ele suspende o contrato de trabalho. O fato, Felipe, ouvintes, é que nós queremos estimular que as empresas, que os sindicatos discutam esse programa. Ele é um programa que nós estamos muito confiantes naquilo que é a capacidade de responder o fundamental. É preservar o nível de emprego, criar condição de níveis de produção para a economia gaúcha, para a economia brasileira, e o governo está preparado para responder rapidamente com o volume de recursos necessário que o programa vem exigir. Volto a insistir nessa ideia, e por isso que ele é inovador e positivo e ganha-ganha. É mais importante, é correto investirmos na manutenção do emprego do que financiarmos, uma condição de desemprego. Certo. Ministro, vem aí uma possibilidade de layoff, então? Não, esse é um programa que já existe. Não, mas ampliada. Porque, já existe sim, os metalúrgicos, por exemplo, já trabalham com isso, mas o governo estimular de alguma forma, não. É o que já existe e está aí. Exatamente. Toda essa legislação sim. mantém todas essas formas que as empresas se utilizam, para evitar demissões, elas existem. Quer dizer, a indústria automobilística usou o layoff agora, né? Exatamente. O que nós queremos... Para quem não entende, é o seguinte, o layoff é realmente a suspensão temporária do contrato de trabalho. Suspende temporariamente. Ele de alguma forma, ele agrava o que vocês estão propondo, né? Vocês estão propondo uma redução... Ele já existe, ele suspende o salário do trabalhador e o seguro-desemprego. Não há recolhimento de fundo de garantia nem de previdência. Certo, mas o governo... é que eu entendi que o governo poderia... de emprego, o programa tem outra qualidade, ele mantém o vínculo empregatício. Perfeito. Todos os direitos do trabalho, previdenciários e FGTS. É que eu entendi, ministro, erroneamente, que o governo de alguma forma ia... não estimular, mas propagar mais o layoff, que hoje está naquele espaço da indústria metalúrgica e indústria automobilística, né? Nós queremos estimular este programa de proteção ao emprego, achamos que ele é melhor, Perfeito. As vantagens que nós já colocamos, e faz parte de uma estratégia do governo de preservar direitos, de trabalhar firme para a preservação de emprego e renda num momento que trabalhamos para que seja de curto prazo. Ministro, o senhor entrou no ar e, claro, os ouvintes começam a questionar. Por que não reduzir o número de CCs, número de FGs do governo federal, carga horária de salário, carga horária e salários também do governo federal? Nós temos vários programas de redução de custo. O custeio, a redução dos gastos do governo é o que puxa hoje o ajuste que estamos fazendo. São mais de 60 bilhões de reais que estão sendo reduzidos no custeio da máquina, reduzindo vários mecanismos, inclusive esse que tu traz para o nosso debate aqui, viu, Felipe? Então há um esforço muito grande de redução de custos, de equilíbrio nas contas públicas a partir dessa situação que estamos vivendo. Agora, eu quero dizer que esse é um programa de adesão. O objetivo nosso é reconhecer que é uma situação de dificuldade momentânea em alguns setores econômicos
E o que nós estamos oferecendo é um programa que, a partir da livre adesão, nós possamos preservar empregos numa condição de dificuldade, que será momentânea. E preservando, e por isso essa complementação do salário, que o governo assegura de até 50% dessa redução. Eu volto a insistir, todos os trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$6.000 terão, no mínimo, 85% do seu salário, e isso emprego mantido. Certo. E parece que é um programa que tem essa virtude importante nesse momento de dificuldade. Tá. Ministro, vamos falar um pouquinho de política, porque o bicho está pegando aí em Brasília, né? Existem setores, e isso obviamente causa perplexidade. Nós passamos um processo eleitoral, quer dizer, encerramos um processo eleitoral com grande participação da nossa população, e é impressionante como os setores derrotados, especialmente o PSDB, insiste de uma forma golpista, inaceitável, em falar impeachment e outros movimentos que desorganizam, desestruturam a nossa democracia. São movimentos inaceitáveis e falas inaceitáveis para a consciência democrática do nosso país. Mas o governo segue trabalhando, absolutamente focado naquilo que é tarefa de um governo, que é criar programas de desenvolvimento para o nosso país, de emprego, de renda, jogando numa perspectiva positiva de um futuro enorme que o nosso país tem. Ministro, o PSDB diz que a presidente não termina o mandato e eles estão prontos para assumir. Foi o discurso de domingo na Convenção Nacional do partido, né? Mas é isso, é uma fala, é lamentável que um partido como o PSDB venha a rasgar os seus compromissos democráticos e insistir no seu candidato derrotado, o senhor Aécio Neves, numa tese golpista, uma tese que agride a legalidade democrática, que agride a consciência democrática do nosso país. É absolutamente lamentável e merece todo o nosso repúdio essas manifestações golpistas contra a legalidade democrática do nosso país. Tá, mas nos depoimentos da Lava Jato aparece que doações eleitorais tiveram como origem a propina da Petrobras, ministro. Não há nada comprovado, existe um conjunto de denúncias, Felipe. Isto faz parte também de uma reflexão de todos nós. Não há fato julgado, não há prova comprovada, não é razoável que se estabeleça um processo no nosso país em que haja uma desinformação de temas básicos para a nossa população. Há um conjunto de agentes que fazem denúncias. Nós temos que ter a cautela, a serenidade de acompanhar um processo de julgamento. Há, obviamente, acusações que se somam a mais acusações. E nós temos que aguardar corretamente que o judiciário conclua um processo de investigação. E tudo que nós estamos estimulando é aprofundar com rigor um processo de investigação do nosso país. O que nós não podemos é politizar, partidarizar um processo que exige uma serenidade absoluta e um vigor e rigor absoluto na sua apuração. Como é que vocês avaliam a questão das contas de campanha, que é onde pode... Tem dois problemas de contas, né? O Tribunal de Contas da União e as pedaladas fiscais, do ano passado principalmente, né? E a questão das contas de campanha, ministro. Todas as contas foram aprovadas pelo TSE, todas as contas foram analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, todas as contas foram legalizadas, são legalizadas e foram aprovadas. Não é razoável que, a partir de suspeita de criminosos, se condenem partidos ou governos, seja que partido for. Há uma cautela, uma prudência democrática que deve ser preservada. Todas as contas foram aprovadas. Não há pedalada. É impressionante como se criam. Não há. Como não, ministro? Mas... No sentido de ilegalidade, irregularidade, não há. Nós estamos absolutamente convencidos da qualidade e da legalidade dos atos que fizemos. Foi legal a operação com o Banco do Brasil, BNDES, todas, Caixa Econômica Federal? Todas são absolutamente legais. Não são novidades. Não é o que não é o que diz o ministro Augusto Nardes e outros ministros do Tribunal de Contas da União. Esse é o tema. Nós vamos aguardar os julgamentos. Não é razoável que ministros falem antes de votar. Nós vamos aguardar o julgamento com a serenidade que essas instituições devem ao país. Com provas, nós estamos totalmente seguros da qualidade e da legalidade dos atos do governo. Criam-se situações por fora dos processos, por fora daquilo que é um bom processo legal,
e ficam se consolidando linguagens que não correspondem às verdades. Portanto, vamos aguardar, sim, um processo de avaliação, de julgamento, de análise rigorosa das contas. Este ambiente que se cria de uma forma artificial, obviamente nada colabora com aquilo que o país quer. Análise rigorosa de todas as condutas de todos os governos, né? Análise rigorosa de todos os agentes públicos, de tal forma que nós possamos, de uma forma adequada, né, fortalecer as nossas instituições, a nossa legalidade. Este é o tema, me parece importante a ser analisado, Felipe, nesse momento. Vamos aguardar as instituições, o Poder Judiciário, né, se manifestar em última instância, de tal forma que, a exemplo para o nosso ouvinte, vice, ô Felipe, quando tu escuta acusações e acusações, é importante, né, quer dizer, escutar também outros argumentos, né, as defesas. Por isso estamos lhe entrevistando, ministro. Exatamente, o conjunto de fatos que compõem esses processos. Eu volto a insistir, todas as contas da presidenta Dilma, do PT, foram auditadas, foram aprovadas por todos os tribunais, o Tribunal Superior Eleitoral, de todos os anos, e estamos muito seguros da qualidade e da legalidade de todos os nossos atos. Ministro, setores do PMDB, leia-se Eduardo Cunha e outros setores, mas principalmente o presidente da Câmara, estão dizendo que o PMDB desembarcar do governo. Tá? E tem gente do PMDB que está conversando com a oposição nessa situação de uma possibilidade de abertura de um processo de impeachment nesse sentido. Como é que está a relação com o PMDB, com o Michel Temer, mas com esses outros setores também que estimulam esse noticiário? Porque é a parceria do governo, é a coligação. Mais do que isso, né, Felipe? O vice-presidente Michel Temer é do PMDB. Portanto, o PMDB está no governo. O PMDB não faz parte de uma coligação governamental. O vice-presidente Michel Temer é do PMDB, tem trabalhado de uma forma dedicada, intensa, na articulação política do governo e tem manifestado uma enorme responsabilidade, seu compromisso com o governo e com o nosso país. E o que eu acredito, sim, é que o PMDB preserve, né, e mantenha as suas responsabilidades que dispõe junto ao governo e ao país, e que colabore, sim, para a constituição de um clima de uma estabilidade positiva, de tal forma que nós possamos superar dificuldades que o país tem a partir de uma agenda positiva de trabalho. Essa é a minha expectativa. Tá bem. Ministro, sucesso. Eu até não sei se a gente deve desejar sucesso nesse plano para proteger o emprego, que é o seguinte, no sentido de que quanto menos for utilizado, melhor, né? Melhor. Desde que isso não signifique demissão. Não. Esse é o tema central, tá, Felipe? Uma última questão sobre isso. O Joaquim Levy era contra. Como é que vocês dobraram o ministro da Fazenda? Porque, afinal de contas, tem dinheiro público sendo investido nisso e ele está todo nessa questão do ajuste fiscal aí. Esse é um tema estranho. Todo o governo trabalhou muito, inclusive o Ministério da Fazenda. Esse é um programa positivo, inclusive do ponto de vista fiscal. É positivo para a economia, para a sociedade, preservar empregos, que é isso que nós queremos. Volto a insistir, numa situação de dificuldade transitória. Este programa é um programa que permite a adesão voluntária de empresas que busquem, em situações críticas, preservar o emprego, preservar salários dos trabalhadores. Este programa foi construído num diálogo muito aberto com as centrais sindicais, com representação empresarial. Nós estamos muito animados, preparados para a execução desse programa, de tal forma a que possamos preservar ao máximo o emprego e a renda dos trabalhadores do nosso país. Ministro, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Grande abraço, parabéns pelo teu trabalho, um prazer de novo falar com os nossos ouvintes da Guaíba.